Contexto histórico do México. O México foi colonizado pelos espanhóis a partir do século XVI. Os astecas, que habitavam a terra do México, foram conquistados, explorados e dominados pelos espanhóis, governados por Hernán Cortés. Os astecas eram uma cultura mesoamericana que floresceu no centro do México, no período pós-clássico, de 1300 a 1521. Os povos astecas incluíram diferentes grupos étnicos no México Central, particularmente aqueles grupos que falavam a língua Nahuatl e dominaram grande parte da Mesoamérica entre o século IV ao século VI. Além de serem explorados pelos espanhóis, tinham que seguir as leis da Espanha. Foi nesse contexto que a população mexicana se revoltou e foi em busca da sua emancipação política, com os principais ideais luministas e com a Revolução Francesa, que foi os principais motivos que ajudaram a essa conquista da sua independência. O movimento pela independência teve início entre 1810, liderado por dois padres católicos, Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. 16 de setembro de 1810 foi declarada a primeira independência, porém não aceita pelos espanhóis, que buscou reprimir, originando uma guerra. Em julho de 1811, Hidalgo foi morto pelos espanhóis, passando assim o governo para Morelos. Morelos defendia várias mudanças radicais, principalmente o fim da escravidão, deixando os ricos, que eram principalmente os agrários, revoltados. A guerra durou entre setembro de 1810 a setembro de 1821, e assim os colonos mexicanos conquistaram sua independência, que ficou marcada em 21 de setembro de 1821. As consequências da independência mexicana foi que grande parte desse conflito deu perda para a Espanha, principalmente econômico. A política do México passou a ser comandada pelas elites agrária e comercial, que governaram com base nos seus interesses. Mesmo a abolição da escravidão em 1829, favorecendo os indígenas e os mestiços, poucas coisas mudaram para as camadas mais pobres do México. Vou falar sobre a população do México. A população do México é constituída principalmente por euro-ameríndios, ou seja, a junção de espanhóis com índios. Segundo o site Culture, o México é o 10º país mais populoso do mundo. A capital cidade do México tem mais de 20 milhões de habitantes. É a segunda maior cidade, contando o tamanho de sua área metropolitana. A dispersão irregular no México se dá principalmente por conta do seu clima, sendo ele árido e semiárido. O índice de crescimento natural do país caiu, fato proveniente da queda de natalidade. O percentual de jovens ainda continua se sobressaindo. Sobre a cultura do México. A cultura mexicana, ela vem de origem milenar. Ela é muito rica e diversa. Ela também sofreu influência de vários povos. Entre eles, destacam-se alguns povos pré-colombianos, como os astecas e maias, que viveram em território mexicano por milênios e construíram uma sociedade complexa e de enorme riqueza cultural. Os espanhóis que colonizaram o país e impuseram suas tradições para os povos que sobreviveram ao etnocídio realizado por eles. Além disso, atualmente, a cultura mexicana tem sofrido também uma crescente influência dos norte-americanos, que, em virtude da globalização, tem se expandido pelo mundo por meio de filmes, música e das crescentes redes de fast food. O México é o país latino-americano que mais recebe turistas no mundo. A culinária tradicional mexicana também deriva da mistura entre as antigas tradições indígenas e a cozinha espanhola, com pratos típicos muito saborosos como a tortilha, o burrito, nacho, guacamole, michiote, chile com carne e outros. A culinária mexicana foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2006. As principais bebidas do México são a cerveja, mezcal, pina colada, rum e tequila. Vou
falar sobre a economia do México. Os principais setores econômicos são a indústria, o petróleo, a agricultura, finanças e turismo. A moeda que representa no país é o peso mexicano. O PIB nominal gera de 1,142 trilhões de dólares, esses dados gerados em 2017. O PIB por renda per capita é de 19.500 dólares. A taxa de crescimento do PIB gera de 2,1%. A posição no ranking mundial do México é no 12º lugar. Isso por conta que a posição no ranking econômico mundial do México é em 12º lugar. A composição do PIB no setor da economia. Em serviços são 64%, indústria 31,6% e agricultura 3,9%. Forças de trabalho. São mais de 54,5 milhões de trabalhadores ativos. A taxa de desemprego no México é de 3,6%. E o México possui uma dívida pública de 51,5% do PIB. A dívida externa do México é bem grande, que gera de 480,5 bilhões de dólares. A taxa de inflação no México é de 5,9%. Taxa de crescimento de produção industrial é de 0% no ano de 2017. Os principais produtos agropecuários produzidos são milho, trigo, soja, arroz, feijão, entre outros. Os principais produtos industrializados produzidos são alimentos industrializados, bebidas, tabaco, produtos químicos, geração de automóveis, bens de consumo duráveis. Os principais produtos exportados pelo México são produtos industrializados, prata e petróleo bruto e derivados. Os importados são máquinas, equipamentos elétricos e peças de automóveis. As principais parcerias econômicas do México de exportação é os Estados Unidos, Canadá e Alemanha. Já as principais parcerias econômicas de importação que o México tem é Estados Unidos, Japão, China e Coreia do Sul. As exportações em 2017 do México renderam para o México em torno de 406,53 dólares e as importações também em 2017, 417,30 bilhões de dólares. A balança comercial é de déficit de 10,77%. A balança comercial do México tem o déficit de 10,77 bilhões de dólares. Vou falar sobre a política do México. Os Estados Unidos mexicanos são uma república federal democrática e laica, cujo governo está centralizado em um sistema presidencialista, ou seja, o presidente da república é o chefe de estado e o chefe de governo simultaneamente. O governo federal representa o sistema político do México e atua sob a ramificação em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, conforme estabelecido pela Constituição do México, aprovada em 1917. Historicamente, o executivo é o ramo dominante, com o poder investido ao presidente, que promulga e executa as leis emanadas do parlamento, o Congresso Federal ou o Congresso da União. O Congresso tem vindo a desempenhar um papel de importância, crescendo desde 1997, quando os partidos da oposição pela primeira vez conquistaram ganhos importantes. Vou falar agora alguns principais pontos turísticos do México. O primeiro que eu vou falar é Teotihuacan, considerado pelos aztecas um centro místico e espiritual. Suas atrações mais visitadas são as Pirâmides do Sol e da Lua, a Calçada dos Mortos. O segundo é a Basílica de Guadalupe, que é o segundo santuário mais visitado do mundo. O terceiro é a Catedral Metropolitana, o maior símbolo da colonização espanhola. O quarto que irei citar é o Museu Frida Kahlo e Estúdio de Diego Rivera, 2 nomes muito importantes da cultura do México. O quinto é Zócalo, uma praça principal da cidade do México. O sexto, Xochimilco, um patrimônio cultural da humanidade, eleito pela Unesco. As praias também são grandes pontos turísticos, sendo elas as mais visitadas: Playa Escondida, Acapulco, Cancún, Tulum, Ilha de Mujeres, Mazatlán. Essas são as principais. Irei falar agora um pouco sobre o Muro do México, a atual situação política que se encontra nesse país.
O Muro do México é alvo de muitas críticas em todo o mundo, porque ele possui o objetivo de barrar ou conter a entrada de imigrantes ilegais do território mexicano em direção ao território dos Estados Unidos. A fronteira que separa o México dos Estados Unidos é conhecida pela grande presença de grupos migratórios ilegais, a maioria é formada por mexicanos. Irei agora falar algumas curiosidades sobre o México. O nome oficial do México é, na verdade, Estados Unidos Mexicano. O México é composto por 31 estados e um distrito federal. O México é o segundo país mais populoso da América Latina, ficando atrás apenas do Brasil. É o país de língua espanhola mais populoso do mundo, com 125 milhões de habitantes. Essas estimativas elas são do ano de 2018. Apesar de não ter um idioma oficialmente reconhecido, o espanhol é a língua mais falada no México. Porém, ainda possui mais de 60 línguas indígenas. O México está localizado no chamado Anel de Fogo, área com zonas de terremotos e vulcões, e ali está localizado aproximadamente 75% dos vulcões ativos do mundo. O México tem a maior rede de turismo da América Latina e a 23ª do mundo. Grande parte dos turistas são dos Estados Unidos e do Canadá, seguindo da Europa e da Ásia. Assim como no Brasil, o esporte mais praticado no México é o futebol. A tourada, herdada dos espanhóis, é popular no país. A maioria das grandes cidades tem praças de touro. A maior praça de touro do mundo é a Plaza México, localizada na cidade do México com capacidade para 55 mil pessoas. O chocolate foi inventado no México antes mesmo da chegada dos espanhóis. O cacau já era conhecido dos maias. Além do chocolate, o México também introduziu a pimenta e vários temperos fortes para o mundo, e também o milho. A Universidade Nacional do México é a universidade mais antiga da América do Norte. Ela foi fundada em 1551 por Charles V, rei da Espanha. O México se tornou independente da Espanha em 27 de setembro de 1821 e essa foi sua data de reconhecimento. A bandeira do México é formada pelas cores brancas, que representa e simboliza a esperança, a cor verde significa unidade e a cor vermelha significa o sangue dos heróis nacionais do país. O México ele guarda diversas riquezas das antigas civilizações astecas e maias. As ruínas históricas do México são consideradas patrimônio de humanidade. O México ele possui mais de 450 praias com belezas exuberantes. Pesquisas mostram que a cidade do México possui o maior número de museus do planeta. Os mexicanos comemoram o Dia dos Mortos no dia 2 de novembro com muita festa e alegria. Diferentemente aqui do Brasil, lá eles comemoram com muita alegria. A televisão mexicana é uma grande produtora de novelas e seriados que fazem muito sucesso no Brasil, como Carrossel e Rebelde.